Olá, galerinha! Boa tarde! Professor Alex Sami aqui de volta no Super Enem, trazendo informações importantíssimas para vocês que pretendem fazer o Enem no final do ano. Então vamos lá ver quem já chegou aqui, quem está animado para a aula de hoje, porque física é a melhor de todas. A disciplina mais fácil, que todo mundo gosta, todo mundo ama e vem para cá com aquela alegria para aprender coisas novas. Então vamos chegar aí, quem já chegou vai dizendo aí oi. Boa tarde a todos, que eu gosto de movimento, eu não gosto de aula parada não, vamos interagir, meu povo. Dúvidas podem aparecendo ao longo da aula, não se encabulem. A gente está num processo que é um processo de longo prazo, é um processo em que a gente vai amadurecendo ao longo do caminho. Então não se desesperem com as dificuldades que vão aparecendo momentaneamente, porque aos poucos você vai ultrapassando e vai conseguindo aí, né, resolver, sanar essas lacunas de aprendizagem. Então, olha só, boa tarde, professor Rosinalda da Calcaia. Olha, isso é legal, pessoal, você dizer de onde você está participando, de qual instituição você é, de origem, para que a gente tenha uma noção aqui do nosso alcance, que um dos principais objetivos desse projeto aqui é que o raio de ação dele seja cada vez maior a cada edição, tá certo? Então, olha só, Ravena, boa tarde, Hudson Martins Gomes, boa tarde, Gabi também está aqui online. E assim, pessoal, eu estou aqui muito empolgado, tentando trazer informações preciosíssimas para vocês, e vocês já sabem qual é o assunto de hoje? Vocês já têm noção do que a gente vai trabalhar hoje? Olha só, a Gabriela diz que tem muita dificuldade em física, mas tem vontade de aprender. Então, você já tem o principal, Gabriela, que é a vontade de aprender. Tem um teórico da educação chamado David Ausubel que fala que para gerar aprendizagem significativa, a primeira coisa é a motivação do aluno. O aluno está motivado a aprender. Então, não adianta você querer ensinar algo para uma pessoa que não quer aprender. Então, isso aí você vai gastar energia à toa. Mas quando já há uma predisposição, pelo menos uma vontade, né, como você está manifestando, já é um grande passo para que você consiga ultrapassar, né, e conseguir aí suprir essa dificuldade e conseguir aprender alguma coisa nova. Juliana chegando, Rayane Lima, olha só, boa tarde, meu povo, bora chegar aí que a gente já vai começar, hein? Então, olha só, quem tem ideia de qual é o assunto que a gente vai abordar hoje? Só fazer uma recordação. Quem estava aqui há 15 dias, quando eu falei sobre ondulatória, coloca aí no chat eu, ondulatória. Minha primeira aula foi ondulatória, os princípios básicos da ondulatória. Quem estava aí, bota eu no chat. Por favor, só para eu ter uma noção, porque hoje a gente vai dar continuidade. Mas para eu dar essa continuidade, é importante a gente fazer aqui uma recordação do que a gente trabalhou. Olha só, a Raíssa Oliveira estava, Mentes Brilhantes também estava, Gabriela. Quem não estava, mas assistiu a live, né? Posteriormente, em outro momento, pode colocar eu também, só para eu ter uma noção aqui de que você já tem uma ideia, né, um conhecimento prévio por ter visto a live anterior. Show de bola. Grande Regis, olha só, rapaz. Boa tarde, meu amigo Regis. Seja bem-vindo. Ana Luísa Dantas. Pronto, moçada. Então, na aula passada, na nossa primeira live, a gente trabalhou os conteúdos básicos de ondulatória, né? O que era uma onda, os tipos de onda, o formato da onda, né? Como é que as ondas são formadas. A gente tem ondas transversais, ondas longitudinais. Então, a gente fez uma revisão de ondulatória. E hoje, a gente vai fazer um fechamento dessa parte de ondulatória com um conteúdo que é muito interessante, que é a parte da acústica, né? Então, a gente vai trabalhar aqui o estudo das ondas sonoras, tá? Então, professor, esse conteúdo cai no Enem? Cai com certa frequência. Então, é importante que você domine essa parte inicial, né? Esses conceitos iniciais aqui. Apareceu uma mensagem aqui de atualização do computador, aí eu cancelei, viu? Só para deixar claro. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre as noções de acústica que estão relacionadas à parte ondulatória. Até porque a gente vai trabalhar com som. E o que é um som? Alguém sabe o que é som? Qual a definição de som? Alguém poderia me dizer aí, na sua percepção, o que você acha que é um som? O que é som? Já pararam para pensar sobre a natureza do som? O som surge a partir de quê? Como é que eu consigo escutar? O que gera o som? Né? Qual é o mecanismo necessário para eu gerar este barulho, né? Esse ruído? Uma coisa interessante é que nós, simplesmente por estarmos vivos, estamos emitindo sons. Né? O simples fato de você respirar, você emite som.
Os seus órgãos internos, né, o seu intestino está ali trabalhando com aqueles movimentos peristálticos ali, existem ruídos internos, né? Então o médico às vezes vai lhe ausculta o seu pulmão, né, para ver como é que está o coração. Então a gente está emitindo sons. Só que tem sons que a gente consegue escutar e tem sons que a gente não consegue escutar. Perfeito? Então é importante que isso fique claro. Olha só, a Lucélia aí falou, Lucélia, né? Desculpa, que o som é uma onda transversal. Será se é uma onda transversal? Será se é uma onda longitudinal? Como é que é um som? Né? Então, vamos acompanhar a aula de hoje e no final, as dúvidas que podem aparecer aqui serão sanadas. Então, olha só, primeira definição, o que é som? O som é uma onda mecânica. Vamos lembrar da aula passada. O que são ondas mecânicas? São ondas que precisam de um meio material para se propagar. Então, eu preciso perturbar um meio material para que aquela onda se propague. E essa onda é explicada através da física clássica, da física newtoniana, perfeito? Então, o som é uma onda mecânica gerada por uma perturbação ou uma vibração em um meio material. E quando eu falo em meio material, esse meio pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso, perfeito? Então, se eu vibrar qualquer meio material, eu estou gerando uma onda, neste caso aí, uma onda sonora. E essa onda sonora, ela não transporta matéria, mas transporta energia. Perfeito? Lembra que a informação passa, mas as moléculas ficam. Né? Essas moléculas vibram para formar a onda, mas a informação vai embora e a molécula fica. Então, só há transporte de energia sem haver transporte de matéria. Perfeito? Então, como é que você consegue escutar as pessoas ao seu redor? Perfeito? Então, essa é a nossa principal o nosso principal foco aqui para que você compreenda a natureza do som. Então, quando o professor está falando em sala de aula, ele faz as pregas vocais dele vibrar, e essa vibração das pregas vocais faz com que o meio que está em volta delas, no caso o ar, ele vibre também, gerando regiões de alta e baixa pressão. E aí esses momentos em que eu tenho alta pressão são chamados de regiões de compressão. E quando há uma baixa pressão, são chamados de regiões de rarefração. E essa combinação de compressão e rarefração, ela é transmitida de moléculas para as moléculas daquele meio e chega até o teu ouvido. Ao chegar ao teu ouvido, ele vai estimular o teu aparelho auditivo, ao teu ouvido interno, uma membranazinha chamada tímpano percebe essa diferença de pressão, ela vai vibrar, mandando impulso elétrico para o cérebro, que vai identificar que aquilo é um som. Perfeito? Então, o som nada mais é do que uma perturbação que se propaga em um meio. Essa perturbação, ela pode se propagar num gás, como está acontecendo numa sala de aula, né? No caso, no ar. Pode acontecer através de um líquido. Se você estiver dentro d'água e alguém fizer algum barulho dentro d'água, dentro de uma piscina, você estiver mergulhado, e uma pessoa fizer um barulho, bater duas pedrinhas, um metal numa colher, uma colher num copo, seja lá o que for, você vai conseguir perceber aquele som, você vai escutar. Então, o som também se propaga através dos líquidos, né? E se você tiver, sei lá, com a cabeça deitada sobre a mesa e alguém der um peteleco em cima dessa mesa, esse som também se propaga através do sólido e através do ar que está em volta. Então, a gente pode ter som se propagando em sólidos, líquidos e gases. Só que qual é a diferença? A diferença vai ser que a velocidade de propagação desse som, ela muda de acordo com o meio material por onde ela está se propagando. Então, no ar, né, a gente sabe que o som tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Né? A velocidade com que ele sai de um canto da fonte sonora até o ouvido de alguém pelo ar é de 340 metros por segundo. Já se eu estiver num líquido, como as moléculas estão mais próximas, esse som ele vai se propagar mais rapidamente. Então, a velocidade do som no líquido é maior do que a velocidade do som no sólido. Em compensação, a velocidade do som no líquido é maior do que a velocidade do som no gás. Em compensação, num sólido, como as moléculas estão cristalinas, né, nós temos uma estrutura cristalina, essas moléculas estão ainda mais próximas, essa perturbação se propaga ainda mais rápido. Perfeito? Então, o som se propaga mais rápido nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases. Perfeito? Então, pensa na estrutura molecular do meio para que tu consiga lembrar, né, sobre a velocidade de propagação de um som. Ok? E a gente viu na aula passada que essa velocidade de propagação de uma onda, ela depende do comprimento de onda e da frequência. A frequência de uma onda só depende da fonte sonora que a emitiu. Perfeito? Não depende do meio. Mas a velocidade depende do meio.
Então, se eu tenho uma frequência que não muda, mas um som, uma onda sonora, uma onda qualquer, está mudando de meio de propagação, ela vai mudar de velocidade. Então, para compensar isso, o comprimento de onda também muda. Então, há um ajuste na velocidade e no comprimento de onda para que aquela onda se mantenha com a mesma frequência. Porque se uma onda for gerada por uma determinada fonte, ela não vai mudar de frequência. Ela só pode mudar de velocidade e, consequentemente, mudar de comprimento de onda. Então, essa imagem que eu coloquei aí, se você observar, a onda representada aí pela cor vermelha, ela é uma onda sonora num gás, e você observa que a gente tem mais repetições dela, e o comprimento de onda dela é pequeno, perfeito? A distância entre duas cristas é muito pequena. Quando essa onda passa pelo líquido, o que vai acontecer com o comprimento de onda dela? Vai aumentar. Observe que a distância entre duas cristas no líquido, né, ela aumentou um pouquinho. Enquanto no sólido, aí é que essa distância entre as cristas aumenta mesmo. Mostrando que quando a onda sonora sai de um gás, vai para um líquido e passa por um sólido, ela muda de velocidade. E para compensar essa mudança de velocidade, ela também muda seu comprimento de onda para manter a mesma frequência. Porque a frequência é dependente da fonte emissora daquela perturbação, daquela onda sonora. Perfeito? Professor, como funciona quando a gente não tem tímpano? Pois é, quando existem, alterações no tímpano, uma pessoa rompe a membrana do tímpano, pode ser que a pessoa perca totalmente a audição ou perca parcialmente a audição. Perfeito? Então, se ela não tiver tímpano, dificilmente ela vai conseguir perceber essa vibração. Ok? Então, tem até os cuidados, né, de você mergulhar em altas profundidades, porque conforme você vai descendo no interior de um líquido, a pressão do líquido sobre o teu aparelho auditivo, sobre esse tímpano, ela vai aumentando com a profundidade. E aí, quando chega um determinado momento, pode ser que esse tímpano se rompa. E ao se romper, ele não vai vibrar como deveria vibrar. Então, eu posso ter uma ruptura parcial, eu posso ter uma ruptura total. E isso pode acarretar aí em problemas de audição. Perfeito? Bora simbora? Bom, a gente também falou sobre os tipos de som. Eu disse para vocês no início da aula que existem sons que são audíveis, que a gente consegue captar, que a gente consegue ouvir, mas tem sons que a gente, os seres humanos, não conseguem perceber. A gente não consegue ouvir. Por quê, professor? É uma limitação do nosso aparelho auditivo, tá certo? Então, olha só para cá. Os sons que são audíveis, a faixa audível, ela fica entre a frequência de 20 a 20 mil hertz, ok? Então, qualquer som entre 20 e 20 mil hertz, já eu volto, viu, Eduarda? Então, os sons entre 20 a 20 mil hertz, eles são percebidos pelo ouvido humano. O que está abaixo de 20 hertz, o nosso ouvido não consegue perceber, ok? Então, esses sons que estão abaixo do 20 Hz são chamados de infrassons. Infra, como se fosse abaixo do som audível. E os sons que são acima dos 20 mil Hz são chamados de ultrassons. Ok? Então, olha só, nós temos os sons audíveis, que são o que o nosso aparelho auditivo consegue perceber, o aparelho auditivo humano, né, que está entre 20 e 20 mil Hz. O que está abaixo de 20 Hz são os infrassons, e o que está acima de 20 mil Hz são os ultrassons. Então, nós temos aqui como emissores de infrassons os elefantes, nós temos aqui os terremotos, vulcões, né, turbinas eólicas geram sons de baixa frequência. E isso são captados, por exemplo, através de sistemas de monitoramento sísmico, né, no caso dos terremotos. São ondas que o nosso ouvido não consegue captar, mas o sistema de monitoramento sísmico consegue captar essas ondas para indicar se vai ter um terremoto ou não, se um vulcão vai entrar em erupção ou não, porque essas ondas não são audíveis, mas tem um som se propagando ali pelo espaço. Perfeito? Os ultrassons são sons emitidos, por exemplo, alguns animais como os morcegos, os golfinhos, né? Os sonares, né, para detectar, localizar aí, como é que eu posso dizer, rochas, icebergs nos oceanos, são utilizados os ultrassons, perfeito? E nós temos alguns animais também que captam esses ultrassons aí, que são os cães, os golfinhos, né, e alguns equipamentos médicos já fizeram um ultrassom para ver como é que está os órgãos internos, né? Então, nós temos aí, ó, os sons audíveis, os ultrassons
e os infrassons, tá? Então, a referência é o som audível. O que está acima de 20.000 é ultra, o que está abaixo de 20 Hz é infrassom. Tranquilo? Bom, pergunta da Eduarda. Professor, não entendi sobre o ponto das ondas em relação ao sólido, líquido e gasoso. Bom, quando eu estou falando, eu gero uma perturbação no meio. Essa perturbação, ela depende do meio perturbado. Perfeito? Então, vamos pensar no seguinte. Para que essa perturbação saia da minha boca e chegue até o seu ouvido, essas moléculas que estão entre a minha boca e seus ouvidos, elas vão ter que sofrer e comunicar essa vibração, uma para a outra, até chegar ao teu ouvido. Perfeito? Se eu estou num gás, a distância entre essas moléculas é grande. Então, essa informação ela vai demorar até chegar ao teu ouvido. Então, ela tem uma velocidade de propagação de aproximadamente 340 metros por segundo, se eu estou trabalhando com onda sonora no ar. Ok? Se o meio que está entre a minha boca e o seu ouvido for um líquido, o que vai acontecer? As moléculas de um líquido, elas estão mais próximas, elas estão mais ligadas. A força de coesão molecular do líquido é mais forte do que num gás. Perfeito? Então, essa vibração, essa perturbação vai ser transmitida mais rápida de uma molécula para outra até chegar ao teu ouvido. Então, a velocidade do som nos líquidos é maior do que a velocidade do som nos gases. E os sólidos, como é uma estrutura cristalina, nós temos ali as moléculas muito mais próximas, com a força de coesão forte. Na hora que você gera uma perturbação num sólido, as moléculas que estão nesse sólido, elas vibram. E como essa força é forte, a conexão entre elas, né, essa transmissão de informação entre elas, vai ser muito mais rápido. Então, o som se propaga mais rápido nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases. Ok? Como a gente faz para perceber qual é o infrassom e qual é o ultrassom? Sendo que a gente não escuta nenhum dos dois. Aí é onde está. A gente precisa de equipamentos que consigam captar essa onda e informar para a gente a frequência. Se a frequência daquela onda captada estiver abaixo de 20 Hz, a gente tem um infrassom. Se estiver acima, a gente vai ter o ultrassom, acima de 20.000 Hz. Perfeito? Então, nosso ouvido não consegue detectar infrassom e nem ultrassom. A gente, humano, precisa de equipamentos para que a gente consiga identificar se tem uma onda infrasonora e se existe uma onda ultrassonora no ambiente. Perfeito? O que é Hertz? Boa! Hertz é a unidade de frequência para as ondas, para as vibrações no sistema internacional. O Hertz, como está no sistema internacional, ele vai te dizer quantas oscilações vão acontecer a cada segundo. Então, uma frequência de 1 Hz significa que eu tenho uma onda com uma vibração de uma onda por segundo. Eu tenho uma onda completa por segundo. Perfeito? Se eu tenho uma onda de 20.000 Hz, significa que em um segundo eu vou ter 20 vibrações. Perfeito? Então, o Hertz é o número de ocorrências a cada segundo. Tá? Tranquilo até aí? Então, Hertz é a unidade de medida de frequência. Frequência é número de ocorrências num determinado tempo. Ok? Então, quanto maior o número de Hertz, maior é a frequência. Show de bola? Então, vamos embora. E como é que a gente determina, como é que a gente caracteriza uma fonte sonora? Fonte sonora é quem gera vibração no meio material. Então, tudo que gerar vibração no meio material vai gerar um som. Então, eu coloquei uma imagem aqui de um cidadão enlouquecido, porque em volta dele existem diversas fontes sonoras. A gente tem no cantinho aqui direito, no cantinho direito da tela, a gente tem uma máquina funcionando, a gente tem um rapaz com uma britadeira, a gente tem uma orquestra tocando com diversos instrumentos, tem buzinas do lado dele. Então, tudo que gera perturbações em meios materiais gera som. Perfeito? Então, fonte sonora é quem gera a perturbação, quem gera o som. Eu estou falando, vocês estão escutando aí, eu estou gerando onda sonora. Quem é a fonte sonora? Minhas pregas vocais que estão vibrando, perturbando o ar que está na minha boca, que está sendo captado pelo microfone, transformado num impulso elétrico, que vai ser amplificado pela caixa e ser mandado para você. Perfeito? Então, eu sou uma fonte sonora. Estou sendo uma fonte sonora. Da mesma forma que uma palma também é uma fonte sonora. Deve ter doído no ouvido de vocês agora. Mas a gente está representando aí, né? Diferenciando os tipos de som, e agora a gente está definindo o que é uma fonte sonora. Então, quanto menos hertz, mais calmo ou baixo, ou sem vai ser, né? Cuidado, a quantidade de hertz, ela vai te dizer a frequência. A frequência de uma onda, meu povo,
É como se fosse a identidade dela. É quem identifica aquela onda. Quem diz que onda é aquela. Se a gente for trabalhar, por exemplo, com sons, a gente tem as notas musicais, não tem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Uma escala aí de dó maior, por exemplo. Então, cada nota dessa, ela tem a sua identidade, ela tem a sua frequência. Então, se eu emitir uma nota dó num violão, ela vai ter a mesma frequência, né? Se eu usar o mesmo dó, a mesma frequência num piano, a mesma frequência numa flauta, a mesma frequência numa guitarra. Então, o dó, ela tem a identidade dela. Só que, numa escala musical, a gente vai ter várias oitavas, né? Que é uma sequência de 8 notas. Então, quando eu começo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a próxima é dó de novo. Aí, esse próximo dó tem o dobro da frequência do dó anterior. Deu para entender a parada? Então, a frequência é a identidade. Perfeito? Professor, pode dar uns exemplos práticos de sonares? O que são os sonares? São ondas sonoras utilizadas normalmente por embarcações para identificar obstáculos que estão dentro do mar, dentro do oceano, dentro do rio, seja lá o que for, submersos. São utilizados também por navios militares para identificar submarinos que estão na vizinhança. Então, o que eles fazem? Na parte inferior do navio, do barco, eles emitem umas ondas ultrassonoras, né, com sons de alta frequência. Essas ondas se propagam através do meio, no caso líquido. Ao colidirem com um obstáculo, elas são refletidas e captadas pelo sensor. E aí, dependendo do tempo de ida e de volta dessa onda, ele consegue detectar a que distância está o obstáculo, aonde está o obstáculo, e ele consegue localizar com precisão. Tranquilo? Então, é mais ou menos assim que funcionam os sonares. Semelhante aos radares, né? Só que os radares, normalmente, eles usam ondas eletromagnéticas. Essas ondas são jogadas para o espaço. Se encontrar um avião, um objeto não identificado, né, voando, essa onda vai bater na superfície e vai ser refletida de volta. E de acordo com o tempo de ida e de volta dessas ondas, ele consegue identificar a distância e a localização. Ok? Identificar reservatório de material sedimentar, região de possibilidade de petróleo. Olha aí, o Regis aí contribuindo também com a nossa aula, professor de química, né? Então você joga lá de acordo com esse retorno, né, dessa onda, você consegue localizar o que está submerso, tá certo? Então vamos continuar agora falando sobre as características dessa onda sonora. Então olha só que legal. Quando a gente gera um som, uma perturbação, eu tenho aí a imagem de um alto-falante e a imagem de um ouvido captando essa informação. Então quando você tem um alto-falante gerando um som, esse alto-falante ele vai vibrar, perfeito? Na hora que ele está vibrando, essa vibração faz com que o ar que está em volta dele tenha uma região de alta pressão, quando ele comprime o ar, mas quando ele relaxa, eu vou ter uma região de baixa pressão. Perfeito? Então, essa imagenzinha aí, você vai ver que tem pontos que estão com um azul mais concentrado e tem pontos em que o azul não está tão concentrado assim. Ok? Então, esses pontos que têm uma maior concentração, né, que eu tenho uma região de alta pressão das moléculas de ar, são chamados de regiões de compressão, e aquele momento de relaxamento, né, que tem menos pressão, é chamado de rarefração. Então, o som ele se propaga exatamente dessa forma, em regiões de alta pressão e baixa pressão, alta pressão e baixa pressão, ok? O Hudson Martins fez uma pergunta, quanto mais alto um hertz, mais perturbador vai ser o som? Tipo, mais alto, mais estressante? Hudson, a questão do estressante, ele está muito relacionado a como a pessoa percebe o som. Percebe? Perfeito? E normalmente esse estresse ele pode ser provocado por duas coisas. Ele pode ser provocado tanto pela frequência ser muito alta, perfeito? Com frequências próximas a 20 mil Hz, isso incomoda o ouvido humano. Começa a causar dor, desconforto. Como também pode ser formado, por exemplo, pelo formato da onda, ok? Gerada. Isso a gente vai explicar daqui a pouco nas qualidades fisiológicas do som. Espera só um pouquinho que a gente chega já lá, tá certo? Então, olha só agora. Então, o som, ele é uma perturbação entre compressões e rarefrações que vão se propagando através do meio material. Então, a gente pode fazer uma analogia de que essas regiões de compressão são as cristas das ondas e as de rarefração são os vales. Então, eu fiz aqui ó, um desenho, né, representando cristas e vales como sendo regiões de alta pressão e baixa pressão. Tranquilo até aí? Aí, olha só
o interessante. A gente vai ter aí, no meio dessa onda, uma região que eu chamo de equilíbrio. O que é uma região de equilíbrio? Seria uma região em que não há vibração. São pontos que não vão se movimentar aí, né? Nem para frente, nem para trás. Eles vão ter ali não vai ter vibração, ok? Então, se tu pegar uma corda e começar a vibrar ela transversalmente, vai ter pontos ali no meio da corda que eles não vão subir e não vão descer. Então, são chamados de nós. Então, essa região de equilíbrio são a região dos nós dessas ondas, ok? E aí, o que a gente vai ter? Primeira coisa, toda onda sonora ela vai ter uma amplitude. E o que é a amplitude? É a distância máxima dos pontos de uma onda em relação a essa posição de equilíbrio. Então, eu estou representando aí de preto o que seriam as amplitudes dessas ondas aí, ó. É como se fosse a altura da crista e a profundidade do vale. Perfeito? Então, isso é a amplitude. Quem é que vai determinar essa amplitude? Vamos pensar no caso de um alto-falante. Na hora que você pega um alto-falante e coloca ele para vibrar, ele vai ter uma amplitude de vibração. Se tu aumenta o volume do som, a amplitude de vibração desse alto-falante ela vai aumentar. Perfeito? Se tu diminui o volume do som, a amplitude desse alto-falante vai diminuir. Tranquilo até aí? Então, a amplitude representa a distância máxima dos pontos de uma onda em relação à sua posição de equilíbrio. Outra característica que você precisa identificar em uma onda sonora é o comprimento da onda. Então, o que seria o comprimento da onda? Seria, por exemplo, a distância em linha reta entre dois pontos consecutivos em que o formato da onda passa a se repetir. Então, por exemplo, se eu peguei essa primeira crista e está vendo essa linha de amarelo que eu fiz? A partir do final dessa linha de amarelo, o formato da onda que eu vou ter é o mesmo da linha amarela que eu comecei. Então, significa dizer que a distância em linha reta entre essas duas cristas representa um comprimento de onda que a gente chama de lambda. É representado por esse Y de cabeça para baixo. Tranquilo? Bom, observe agora que eu também posso ter a medida de um comprimento de onda como sendo a distância entre dois vales. Perfeito? Então, se eu pegar essa parte inferior aqui, ó, do primeiro vale aí que a gente está visualizando, aí ela sobe e desce. Quando chega no segundo vale, a partir desse finalzinho aí, né, que eu marquei de verde, a gente vai ter o formato se repetindo novamente. Então, a distância entre esses dois vales também é um comprimento de onda. Da mesma forma que se eu pegar um nó e fizer essa onda passar pelo segundo nó, chegando até o próximo nó consecutivo, em que o formato dela passa a se repetir, eu também vou ter outro comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, a definição é a distância em linha reta entre dois pontos consecutivos em que o formato da onda passa a se repetir. Perfeito? Então, é como se fosse o tamanho de uma onda completa. Ok? Então, essa onda completa você vai ter ou pela distância das cristas, ou pela distância dos vales, ou pela distância em linha reta entre quaisquer pontos em que o formato da onda passa a se repetir. Ok? Então, nós temos agora, ó, até agora, né? A definição de amplitude de uma onda e agora a de comprimento de onda. Próxima definição é de período. O que é o período de uma onda? É o tempo necessário para eu gerar uma onda completa. Ok? Então, se eu, para gerar uma onda completa, eu gastei 1 segundo, o período dela é de 1 segundo. Se para eu gerar uma onda completa, o tempo foi de 10 segundos, o período dela vai ser 10 segundos. Então, o tempo, né, o período, o tempo necessário para essa onda ser gerada, a gente chama de período. Então, olha só para cá, ó. Lembra da primeira distância entre duas cristas? Pronto. Quando essa crista foi formada, essa onda completa foi formada, o tempo necessário para ela ser formada é o período dela, é o tempo necessário. Vamos lá, ó. Se eu pegar a distância agora, né, entre as outras duas próximas cristas, eu vou ter novamente um período, porque eu tenho um comprimento de onda ali. É o tempo necessário para gerar um comprimento de onda. Eu poderia pegar aqui, ó, a dos nós, né? A distância entre dois nós consecutivos em que o formato da onda passa a se repetir. Eu também tenho um período. Então, período é o tempo necessário para gerar um comprimento de onda. Ok? E, por último, a gente vai falar sobre a frequência. A frequência de uma onda é o número de oscilações ou ciclos que vão ocorrer num determinado intervalo de tempo. Ok? Então, frequência, vamos pensar a sua frequência no colégio. É quantas vezes você vai no colégio. Perfeito? Só que eu posso fazer isso por dia, por semana, por mês, por ano. E aí eu vou ter valores de frequências diferentes. Porque o intervalo de tempo de observação está sendo diferente. Então, se eu perguntar,
qual é a tua frequência no colégio por dia? Bom, por dia, certamente você vai uma vez para o colégio por dia. Ah, professor, mas tem gente que vai 2 vezes para o colégio por dia, então a frequência dessa pessoa é maior do que a sua, ok? Porque ela tem mais ocorrências de ida ao colégio num determinado tempo do que você. Então, quem vai 3 vezes ao colégio por dia vai ter uma frequência maior do que quem foi uma vez por dia. Então, a frequência é o número de ocorrências num determinado intervalo de tempo, ok? E aí, quando eu pego, por exemplo, um intervalo de tempo de um período, em um período, eu vou ter quantas ondas formadas? Ora, se o período é o tempo para formar uma única onda, então no período eu vou ter uma onda. Então, a frequência é de uma onda por período. E isso, matematizando, vai ficar que a frequência é o inverso do período. É 1 sobre o período. Desta forma, tu tem uma relação. Se tu sabe a frequência de uma onda, tu encontra o período dela. Se tu sabe o período de uma onda, tu encontra a frequência dela. Perfeito? Porque um é o inverso do outro. Vocês estão vendo a relação matemática aí no cantinho? F é igual a 1 sobre o período. Por que é 1 sobre o período? Porque durante o intervalo de tempo de um período, eu só vou ter uma única onda, um único comprimento de onda. Tranquilo? Então, como assim o inverso? Observa aí, Eduarda, que a relação ela não é de direta proporcionalidade. A frequência é igual a 1 sobre o período. Então, eu não estou dizendo que a frequência é igual ao período. A frequência é o inverso do período. É 1 sobre o período. Desta forma, se o período de geração da onda for grande, a frequência vai ser pequena. Se o período de geração da onda for pequeno, a frequência vai ser grande. Então, é uma relação inversa. Beleza? Um é o inverso do outro. Se um cresce, o outro diminui. Por isso que eu estou dizendo que é o inverso. Conseguiu entender, Eduardo? Por favor, me dá um ok aí. Ó. Relações inversas significa que quando um cresce, o outro diminui. Então, como a frequência é 1 sobre o período, se o período aumenta, a frequência cai. Ok? Se o período cai, a frequência aumenta. Tá? Então, se tu sabe de um, tu sabe o valor do outro. Show de bola? Bom, agora a gente vai para a próxima parte, que é para falar sobre as qualidades fisiológicas do som. Para falar sobre as qualidades fisiológicas do som, eu vou fazer aqui com vocês as definições, tá? Primeira qualidade fisiológica do som é a intensidade do som. A intensidade é a qualidade que permite a gente diferenciar sons fortes de sons fracos. E essa diferenciação, ela ocorre através da amplitude da onda sonora. Então, se você observar essa primeira imagenzinha aí, a gente tem algumas ondas sonoras aí, ó. Uma onda lilás, uma vermelha e outra azul, na primeira imagem lá em cima. Observe que essas ondas, elas vão ter o mesmo comprimento de onda, perfeito? Vão ter a mesma frequência, porque durante esse intervalo de tempo que eu estou observando, a quantidade de ondas que aparece é a mesma. Mas tem uma coisa que diferencia uma da outra, que é exatamente esta amplitude, a distância máxima de oscilação em relação ao eixo de equilíbrio da onda. Então, eu posso afirmar que a onda azul ela tem menos intensidade do que a onda vermelha, que tem menos intensidade do que a onda lilás. Conseguem perceber que as amplitudes são diferentes? Então, essa amplitude ela vai diferenciar a intensidade do som. Ela vai dizer se o som é forte ou se o som é fraco. No popular, está relacionado ao volume do som. Beleza? Ao volume do som. Aumenta o volume, tu está aumentando a amplitude. Diminui o volume, tu está diminuindo a amplitude de vibração da caixa de som, do alto-falante, né, na verdade. Tranquilo? Segunda qualidade fisiológica do som é a altura. A altura é a qualidade que permite diferenciar sons graves de sons agudos. No popular, o que é um som grave? É um som grosso. E o que é um som agudo? É um som fino, no popular. Perfeito? Com linguagem popular. Então, esta variável que permite a gente diferenciar a altura de um som é a frequência da onda sonora gerada pela fonte. Cada fonte vai gerar sua onda sonora. E lembra que a frequência é a identidade da onda? Então, na hora que eu gero uma onda sonora, aquela onda gerada ela não vai mudar de frequência. Ela pode mudar de velocidade e mudar de comprimento de onda, caso ela mude de meio de propagação. Mas não muda de frequência.
Tranquilo? Então, essa frequência é quem determina a diferença entre sons graves e sons agudos. E a última qualidade fisiológica do som é o timbre. O timbre é a qualidade que permite a gente diferenciar fontes sonoras. Essa variável está relacionada ao formato da onda resultante emitida pela fonte. Então, quando você está, por exemplo, escutando uma música, quando a música está sendo tocada, todos os instrumentos estão tocando na mesma altura, com a mesma frequência. Porque se um tocar numa frequência diferente, você vai dizer, tem alguém desafinando, alguém está fora da afinação, alguém está fora da tonalidade. E aí causa um desconforto no ouvido, principalmente de quem tem entendimento musical. Perfeito? Mas, embora todo mundo esteja tocando na mesma frequência, você fechar o olho, você consegue perceber o som do violão, você consegue diferenciar para o som do sax, você consegue diferenciar para o som do piano. Então, cada fonte sonora, ela tem o seu timbre. Na sua casa, você tem seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seja lá quem for. Se você estiver num lugar fechado e escutar a voz de um deles, você consegue identificar quem é que está falando. Porque no teu cérebro já estão registrados os timbres das pessoas que convivem com você. Então, esse timbre, ele é o resultado, né, da sobreposição de ondas que ocorrem na hora da emissão. Quando eu estou falando aqui, minhas pregas vocais vibram. Mas só que essa vibração não acontece só no ar, vai acontecer na minha caixa óssea também. Então vão ter várias ondas sendo geradas que se sobrepõem, formando uma onda resultante que caracteriza o som do professor Samir. Perfeito? Outra pessoa vai ter outra vibração que vai gerar uma onda resultante. Tranquilo? Caso da onda roxa, ela seria mais aguda? Não, Eduarda. A onda roxinha lá, ela seria mais forte. Teria um volume maior. Perfeito? Beleza? Mais agudo está relacionado à frequência. Olha para a segunda imagem. Observe aí, ó, que essa região sombreada aí, eu considerei que fosse o mesmo intervalo de tempo. Observe que na onda de cima, eu tenho menos ondas formadas do que na onda de baixo. Então, como aparecem menos ondas no mesmo intervalo de tempo, significa dizer que a frequência dela é baixa. No caso, no agudo, a gente vai ter naquele mesmo intervalo de tempo uma quantidade de ocorrências de onda maior. Então, a frequência é maior, então aquele som é agudo. Então, a diferença de agudo para grave está relacionada à frequência. A diferença de som forte para som fraco está relacionada à amplitude. Tranquilo até aí? De boa? E o timbre é a onda resultante. Eu trouxe aqui uma brincadeirinha que eu vou fazer aqui com vocês para ver se vocês conseguem perceber a diferença. Trouxe dois instrumentos aqui, uma flauta e eu trouxe uma escaleta. E eu vou emitir a mesma nota musical aqui para vocês. Olha só. Vou emitir um dó. Opa, desculpa. Escutaram o dó. Eu vou emitir o mesmo dó em outro instrumento. Se eu estou emitindo a mesma nota, tem a mesma frequência. Observem que os sons têm a mesma frequência, é o mesmo dó. Mas você percebe a diferença das fontes sonoras, que um é flauta e outra é escaleta. Quem permite você diferenciar um do outro é o timbre, é o formato da onda resultante emitida pela flauta e o formato da onda resultante emitido pela escaleta. Você percebe que a flauta ela tem um som mais suave. Já a escaleta, o som é mais estridente. Então, voltando para a questão da sensibilidade, que alguém perguntou aqui no chat, eu posso ter uma pessoa que é sensível ao som da escaleta, pode gerar um incômodo para ele, que a flauta não gere, seja mais confortável. Perfeito? Então, para a gente analisar se um som é mais confortável ou desconfortável, depende muito de quem está escutando. Existem pessoas que gostam do som de uma guitarra de distorção. Existem outras que não gostam. Perfeito? Então, essa questão de gostar ou não gostar, de ser agressivo ou não ser agressivo, depende muito de quem está percebendo o som. Beleza? Bom, esse som tem a mesma altura, né? Exatamente, professor. O Eduarda, eles vão ter a mesma altura porque tem a mesma frequência. Eu emiti a mesma nota musical. Perfeito? Qual é a diferença da intensidade?
seria o seguinte, ó. Eu vou pegar aquela nota dó e vou emitir do mesmo jeito, ó. Agora eu vou aplicar essa nota dó mais intensa. Opa, saiu desafinado. Você percebe que é um som mais forte? Vamos perceber isso aqui na escaleta, ó. Mesmo dó. E agora, ó. É a mesma nota musical sendo tocada, só que uma mais forte e outra mais fraca. O que eu mudei? A amplitude de vibração das palhetas internas da escaleta. Tranquilo até aí? E o timbre é o formato da onda resultante. Exatamente, Hudson. O timbre pode mudar de pessoa para pessoa. Lógico, cada fonte sonora tem o seu timbre. Às vezes você pega dois violões tocando a mesma nota e você percebe a sonoridade desses violões diferentes. Os timbres são diferentes. Por isso que as pessoas preferem mais uma marca a outra, né? Porque aí depende do ouvido de quem está percebendo aquele som. Não, esse som me agrada mais, esse timbre é mais gostoso do que o outro. Isso acontece para piano, para violão, para sax. Então, cada instrumento, né, ao emitir um som, ele vai emitir com uma intensidade, com uma frequência, com uma altura e com um timbre. Beleza? Show de bola. Vamos embora. Fenômenos acústicos. Nós temos o eco e nós vamos ter a reverberação. Cuidado, porque eles são muito parecidos. Quando é que acontece o eco? O eco vai acontecer quando eu tenho uma repetição audível e distinta de um som causado por uma reflexão, ocorrida numa superfície qualquer que esteja a uma certa distância. Qual é a condição para eu ter o eco? É que esse tempo entre a emissão do som e a recepção do som refletido seja maior do que 0,1 segundos. Por que isso? Porque se o intervalo de tempo for menor do que 0,1 segundos, o nosso cérebro não consegue perceber a diferença entre o som emitido e o som refletido. Ele vai entender que os dois sons estão chegando juntos, que seja um som só, um único som. Beleza? O teu cérebro vai entender que é uníssono, né? A gente vai ter um único som. E isso só é possível, né, você perceber o eco, quando um obstáculo ou quando as reflexões acontecem a uma distância de aproximadamente 17 metros. Porque como a velocidade do som é de 340 metros por segundo, perfeito? E o tempo de percepção entre a ida do som e a volta para o meu ouvido tem que ser de 0,1 segundos, isso aí estaria me dizendo, né, que a distância percorrida pelo som deveria ser de 34 metros. Ou seja, 17 metros de ida, 17 metros para voltar. Então, a reflexão, o eco, né, para você perceber o eco, a gente tem que ter reflexões aí, né, em que o tempo de percepção seja maior do que 0,1 segundos, tá certo? E isso acontece normalmente quando o obstáculo está a 17 metros de você. Se você estiver mais próximo desse obstáculo, você vai ter mais dificuldade de escutar o eco. Pode acontecer? Pode. Professor, por que às vezes eu estou no banheiro, dou um grito e escuto o eco? Porque dentro do banheiro o som vai se propagar e vai refletir em todas as paredes. Então, ele vai ficar se refletindo ali, enquanto aquela onda sonora perder a energia e parar de ter som. E pode acontecer, devido às inúmeras reflexões, que eu ainda tenha um som chegando no meu ouvido 0,1 segundo depois do som que foi emitido. Perfeito? Então, o eco é uma percepção audível da repetição do som, desde que o tempo entre emissão e recepção seja maior do que 0,1 segundo. A reverberação é uma persistência ou um prolongamento do som em um ambiente fechado, devido às múltiplas reflexões ocorridas em paredes, pisos, tetos, objetos. Olha só como é interessante. O eco, você percebe a diferença entre o som emitido e o som refletido, o som que chega no seu ouvido. Na reverberação, você não consegue perceber a diferença entre o som que está sendo emitido e o som que está sendo refletido. De forma que esse som, ele fica inaudível, você não consegue distinguir, você não consegue entender o som que você está recebendo. Perfeito? Isso acontece muitas vezes em auditórios, em cinemas, se eles não tiverem como é que a gente pode dizer, um isolamento acústico, um tratamento acústico. Normalmente cinemas, normalmente auditórios, teatros, eles têm paredes irregulares, ou então eles têm paredes espumadas em casos de estúdio, que é para evitar esse grande número de reflexões, para que não haja uma sobreposição de sons, gerando uma reverberação e o som não fique uma espécie de ruído, tá certo? Ok? Então vamos embora. No caso das ligações, aí é uma questão aí de linhas cruzadas, né?
Perfeito? Aí é outro tipo de fenômeno que não é, porque aí já é um lance do delay ali, de ajuste ali da onda eletromagnética, né? No caso ali, porque numa ligação não é uma onda sonora, aquela onda sonora vai ser transformada em onda eletromagnética, que vai viajar pelo espaço, depois vai voltar recebendo o sinal. Normalmente acontece, principalmente quando você está falando no WhatsApp, né? Com alguém através da internet, você fala e escuta o seu som de retorno, tá? E aí tem um certo delayzinho entre a ida e a volta desse som, tá certo? Então isso aí é outro caso, tá bom? Bora-se embora, porque senão, olha só, o nosso tempo tá voando. E aqui, a gente vai entrar num momento em que nunca tinha aparecido no Enem uma questão desse tipo e apareceu no ano passado e pegou muita gente aí de saia curta, né? Muita gente aí no desespero. Então, olha só o que a gente vai falar. A intensidade sonora. Então, o que é a intensidade de um som? Como é que se mede a intensidade do som? Então, é a potência sonora recebida por uma unidade de área de superfície. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Está vendo esse pontinho S no centro dessa circunferência? Imagine que isso aí seja uma fonte sonora. E na hora que uma fonte sonora emite um som, essa onda sonora, ela se propaga tridimensionalmente em torno dessa fonte. Então, é como se esse deslocamento, né, de onda, ela fosse esférica em torno do ponto de origem do som, em torno da fonte. Tranquilo? A parada é, conforme essa onda vai se afastando da fonte, a intensidade dela vai diminuindo. Isso é perceptível. Se eu estou me afastando de uma fonte sonora, eu vou perceber esse som mais fraco, menos intenso. Se eu estou perto da fonte sonora, eu percebo esse som mais forte, mais intenso. Tranquilo? Olha só o que vai acontecer. Quanto maior a distância que você tiver da fonte sonora, menor é a intensidade. E essa intensidade, ela se reduz com o quadrado da distância. Então, se eu estou a uma certa distância R, eu escuto o som com uma intensidade I. Mas se eu for para uma distância 2R, como está sendo marcado aí, a intensidade que eu vou escutar vai ser menor. Só que ela, ao invés de diminuir pela metade, ela vai diminuir 4 vezes. Se eu for para uma distância 3R, o que vai acontecer com a intensidade? Como ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, eu vou ter aí uma intensidade... Opa, desculpa, voltei aqui o slide sem querer. Eu vou ter aí uma intensidade 9 vezes menor. Perfeito? Então, como é que eu calculo a intensidade? A intensidade de uma onda é a relação entre a potência dessa onda e a área de ataque da onda. Ok? Então, essa área de ataque vai depender da distância que você está em relação à onda. Então, no sistema internacional, essa intensidade sonora ela é medida na unidade de watt por metro quadrado, porque potência é taxa de transferência de energia, é watt. E a área é metro quadrado. Então, a intensidade é como se fosse a potência daquela onda por cada unidade de área. Entendeu, Eduardo? Se eu tenho uma unidade de área aqui, a área do meu celular, e aí vai chegar uma potência de som aqui nessa área, quanto maior a potência que chegar aqui, mais intenso vai ser o som nessa área. Ok? Então, a intensidade é como se fosse uma concentração de potência numa determinada área. Entende? É a distribuição de potência numa determinada área. Quanto mais potência eu tiver numa área, mais intenso é o som. De forma que, se eu estiver perto da fonte, eu vou ter uma potência maior no meu ouvido, por exemplo, numa área do meu ouvido. Então, eu vou ter uma intensidade grande. Conforme eu vou me afastando, essa potência vai diminuindo na área do meu ouvido e eu vou ter uma intensidade sonora menor. De forma que eu vou me afastando, essa potência vai diminuindo e a intensidade sonora no meu ouvido vai tendendo a zero conforme eu vou me afastando. Tá? Então, a intensidade sonora, a unidade de medida é watt por metro quadrado. O interessante é que a nossa percepção humana, ela tem um limite inferior. Perfeito? Então, para que eu consiga perceber som, né, o meu limiar de audibilidade é numa intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Perfeito? Então, é uma intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado para eu perceber som. Com 1 watt por metro quadrado, eu já estou no limite da dor. Então, nosso ouvido, para ele se incomodar com o som, né, para que o som cause dor nesse ouvido, gere um barulho, se fosse 4R, seria 4 ao quadrado, 1 sobre 16. Beleza, Eduarda? É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá certo?
Então, eu botei 2R, ficou I sobre 4. Se eu botei 3R, ficou I sobre 9. Se eu colocar 4R, 4 ao quadrado. É 16, vai ficar I sobre 16. Tá certo? Vai diminuindo conforme você vai se afastando, porque vai aumentando essa área de ataque. Tá? Aí, olha só para cá. No caso aí agora da percepção humana, né? Como é que o nosso ouvido percebe? Existe um som mínimo que eu consigo perceber. A intensidade mínima que o nosso ouvido humano consegue perceber é uma intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ok? Mas, se o som tiver uma intensidade de 1 watt por metro quadrado, eu já estou no limiar da dor. Já começa a incomodar, já começa a doer. Eu não vou aguentar. Acima disso, já é poluição sonora. Ok? O nosso ouvido vai ficar perturbado, né? Vai correr risco de danos, tá certo? Por isso que não é bom você ir para perto de sons, né, muito potentes. O pessoal vai para paredão, ficar pulando na frente de um paredão, e aquilo ali pode estar chegando no teu ouvido uma intensidade sonora superior a 1 watt por metro quadrado e gerar um dano no teu ouvido, tá certo? E aí, devido a esse espectro de percepção do som humano, criou-se uma escala chamada de nível relativo de intensidade sonora, o NIS, que foi o que caiu no Enem do ano passado. Então, esse nível relativo, né, como esse espectro sonoro, né, de percepção humana, ele é muito extenso, criou-se uma escala logarítmica para facilitar a comparação da intensidade de um som com a intensidade mínima audível pelo ser humano. É tipo o seguinte, eu vou comparar, esse som é tantas vezes maior do que a intensidade mínima que o ouvido consegue perceber. Perfeito? Então, esse nível relativo de intensidade sonora, esse NIS, é uma escala logarítmica. E ela obedece à seguinte função logarítmica, que o nível é igual a 10 vezes o log do I sobre o I0. Professor, o que é o I? O I é a intensidade do som. E o que é o I0? É o limiar de audibilidade, que a gente já sabe quanto é o valor dele. 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Perfeito? Então, esse limiar de audibilidade é uma coisa que é uma constante. Né? É a intensidade mínima que o ouvido humano consegue perceber. Então, ele vai ser usado como referência. Tá certo? E a intensidade do som é a intensidade de um som que eu captei. Eu capto a intensidade de um som e eu quero saber quantos decibéis é aquele som. Então, eu uso essa escala logarítmica, né? Que no caso aí a gente chama de NIDS, nível relativo de intensidade sonora. Tranquilo? E aí nós vamos ter que esse N é uma unidade de medida chamada de decibel, né? Então, você vai medir quantos decibéis tem aquele som a partir dessa relação logarítmica entre a intensidade do som e o limiar de audibilidade, tá certo? Então, por exemplo, qual a intensidade de decibéis representa um som no limiar da dor? A gente viu no slide anterior que o limiar da dor, a intensidade é de 1 watt por metro quadrado. Lembram disso? Então, eu quero saber o seguinte, quantos decibéis vão ter este som que vai ter uma intensidade de 1 watt por metro quadrado? Então, a gente vai ter que resolver esse logaritmozinho da seguinte maneira. Ó. O N é igual a 10 vezes o log do I, que é a intensidade do som que vai gerar dor, né? Vai gerar incômodo, que é 1, sobre o I0, que é o limiar de audibilidade, que é 10 a menos 12. Tranquilo até aí? Então, com isso, a gente pode fazer aqui a mudança, né? Como eu tenho uma potência no denominador, eu posso jogar essa potência no numerador, mudando apenas o sinal dela, que estava negativo, ela sobe positivo. E aí eu vou ter a resolução de um logaritmo aí, ó. O N é igual a 10 vezes o log de 10 elevado a 12, no caso aí o log de base 10. Então eu posso passar esse 12 multiplicando, que vai ficar 120, log de 10 na base 10 é 1. Então, o nível de intensidade sonora de um som que gera dor no ouvido de uma pessoa é um som de 120 decibéis. Então, a partir de 120 decibéis, já pode causar dor no teu ouvido, beleza? Então, é uma escala de comparação. Eu vou comparar um som com a intensidade sonora mínima que o ouvido pode captar. Tranquilo até aí? E aqui tem uma tabelinha que mostra alguns níveis, né, de intensidade sonora de coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, o limiar da nossa audição, né, o ouvido jovem, o ouvido que ainda não tem nenhum dano, é o nível decibel 0. Né? Então, não tem som, o nível é 0. Folhas ao vento, né, ou uma respiração leve, vai ter um nível sonoro aí de aproximadamente 10 decibéis.
Um sussurro a 1 metro de distância, cerca de 30. Uma conversação normal chega a ser 60 decibéis. Tá? Um trânsito intenso, né? Nós vamos ter aí em torno de 75. O tráfego pesado já aumenta para 85. Uma motocicleta, né? Nós vamos ter aí aproximadamente 95 decibéis. Um show, um concerto, uma banda de rock, cerca de 110 decibéis. E agora sirenes. Sirenes tocando próximas, aí já chega no limiar da dor. Aquelas sirenezinhas, né? São estridentes, aquilo ali tem um som muito intenso comparado com o nosso limiar de audibilidade, aí já começa a beirar os 120 decibéis, e aí começa a gerar dor, né? Oi? Tá sem som? Não, tá gerando. Veja aí se melhorou. Desculpa, só um problema técnico, moçada. Deu certo? Tá show? Tá. Desculpa. Então, nós vamos ter aqui uma britadeira, 130 decibéis, né? Um tiro, ou um motor a jato, 140. Então, conforme você vai aumentando o nível de intensidade sonora, né? O desconforto no ouvido a partir dos 120 decibéis já é muito grande, muito perceptível. Tranquilo até aí? Show de bola? Bom, e por último, a gente vai falar sobre o famoso efeito Doppler. Alguém sabe o que é o efeito Doppler? Esses dados são dados de limiar de audibilidade e intensidade mínima. Normalmente, viu, PHzinho? Eles são oferecidos na questão, né? O aluno não tem a obrigação de decorar. Mas caso não apareça em um outro vestibular, você já sabe, 10 a menos 12. Tá? É o limiar de audibilidade do ser humano, tá bom? Então fique ligado. Show de bola? Vamos lá. O que seria o efeito Doppler? Esse efeito Doppler é uma mudança na percepção da frequência do som devido a um movimento relativo entre a fonte e um observador. Perfeito? Então, normalmente os alunos memorizam a fórmula, né, de como medir essa frequência Doppler, mas não sabem utilizar a fórmula, porque normalmente ela aparece com um sinal de mais e menos. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui, para que vocês não percam mais questões de efeito Doppler, tá certo? Em relação à questão de sinalizar a velocidade do observador e a velocidade da fonte, tá bom? Então fiquem ligados. Então vamos pensar aqui no seguinte: imagine que eu tenho uma sirene ou um carro de Fórmula 1 que está transitando numa rodovia, numa estrada, e nós temos esse cidadão aí que é o observador. Perfeito? Então, na hora que a sirene de uma ambulância, por exemplo, começa a soar, aquele som ele vai se propagar até o ouvido do observador, que vai perceber o som com uma certa frequência. Se a ambulância está parada em repouso e o observador está em repouso, o som que o observador vai receber, vai perceber, vai ser igual ao som da fonte. Vai ter a mesma frequência da fonte. Perfeito? Então, se o som, se o observador e se a fonte sonora estiverem em repouso, um em relação ao outro, o som percebido é o próprio som da fonte, com a mesma frequência. Show de bola? Bom, o que vai acontecer? Sempre que você pegar questões de movimentos relativos, a ambulância se movimentando na direção do cidadão, o cidadão se movimentando na direção da ambulância, um se movimentando em direção ao outro, ou então se afastando um do outro, primeira coisa que você faz, você usa o observador como referência e traça uma linha reta do observador na direção da fonte. Perfeito? Isso aí vai te servir como referência. Então, o meu referencial está do observador para a fonte. Ok? Então, todo movimento que tiver no sentido do meu referencial, a gente diz que é positivo. Tudo que se movimentar contrário ao meu referencial vai ser negativo. Tranquilo? Então, use um referencial partindo do observador até a fonte sonora. Então, se o observador anda na direção da fonte, então a velocidade do observador vai ser positiva. Se ele se afasta da fonte, se ele andasse para trás, aí a velocidade do observador seria negativa. Ele está indo contra o meu referencial. Se a fonte anda na direção do observador, observe que ela está indo contrária ao referencial x. Então a velocidade da fonte seria negativa. Se a fonte anda a favor do referencial x, a velocidade da fonte é positiva. Deu para entender? Sempre partindo do observador, porque é ele quem vai perceber. Ele é quem vai perceber o som, ele é quem vai perceber a frequência Doppler. Beleza? Tranquilo até aí? Então, olha só. A frequência Doppler, ela depende da frequência da fonte.
Só que depende do movimento relativo do observador e da fonte. Então, o que é o FD? O FD é a frequência Doppler, é a frequência percebida pelo observador. O que é o FF? É a frequência da fonte, a frequência original da fonte lá. A ambulância está jogando um som com uma certa frequência. Perfeito? Frequência Doppler é o que o observador está escutando. Tranquilo? O que é esse V aqui na fórmula? É a velocidade do som. A velocidade do som no ar, ela não vai mudar. 340 metros por segundo. Perfeito? O que vai alterar é a velocidade O, que é a do observador, ou a velocidade F, que é a velocidade da fonte. E aí tu vai usar esse critério que eu estou usando aqui, apresentando para vocês. Traça um referencial do observador para a fonte. Tudo que tiver a favor do referencial tem velocidade positiva. Tudo que tiver contrário ao referencial vai ter velocidade negativa. Beleza? E aí, no final, tu tendo o valor da frequência da fonte, sabe o valor das velocidades do som e sabe o valor da velocidade do observador e da velocidade da fonte, aí tu coloca se é positivo ou negativo. Se estiver a favor do meu referencial, se estiver contrário ao teu referencial. Foi claro, pessoal, aí, que a definição desse referencial é fundamental para tu determinar se a velocidade do observador é positiva ou negativa e se a velocidade da fonte é positiva ou negativa. Todo mundo conseguiu entender? Show de bola? A definição do referencial é fundamental. Parte do observador para a fonte, porque o observador é quem percebe o som. Então, ele é que é o referencial. Tá certo? E olha só que engraçado e um resumo que a gente pode fazer aqui. Ó. Se um estiver em repouso em relação ao outro, a frequência Doppler é a própria frequência da fonte. Beleza? Porque não tem movimento relativo, não vai ter a VO e nem vai ter VF. Perfeito? Já, se eles estiverem se aproximando um do outro, a frequência Doppler vai ser maior do que a frequência da fonte. E se eles estiverem se afastando um do outro, a frequência Doppler é menor do que a frequência da fonte. Vamos pensar de uma maneira visual. Eu tenho um som que está chegando no meu ouvido. Se a fonte está parada em relação ao meu ouvido, essas frentes de onda vão chegar do mesmo jeito ao meu ouvido, sempre. Se a fonte se aproxima do meu ouvido, tu concorda comigo que essas frentes de onda vão chegar com mais frequência no meu ouvido? Então eu vou perceber um som mais frequente, eu vou perceber um som mais agudo. Ok? Já se essa fonte está se afastando de mim, é como se demorasse mais para essas frentes de onda chegarem ao meu ouvido. Então, como vai demorar mais, vai diminuir a frequência. Eu começo a escutar um som mais grave. É o que acontece, por exemplo, sobre a parte do negativo. Seria o carro andando para... Pronto, por exemplo, nesse caso aí, Eduarda, se a fonte, ao invés de estiver indo para frente na direção do observador, tivesse dado uma ré, né? A ambulância dando uma ré, então aí seria a velocidade da fonte seria negativa. Perfeito? Tranquilo? Então, meus amigos, prestem atenção. Ó. Em repouso, eu vou perceber a mesma frequência da fonte. Se há uma aproximação entre os dois, a frequência percebida é maior do que a frequência da fonte. O som tende a ficar mais agudo. E se houver afastamento entre os dois, significa que a frequência percebida vai ser menor do que a frequência da fonte. Tranquilo até aí? Show de bola? E aí a gente fez esse resumão e agora a gente vai para as questões. Show de bola? Dúvidas, perguntas? Deixa eu só beber aqui um gole de água. Vamos lá. Olha só a questão que caiu no ano passado, Enem 2025. E fala sobre o quê, meus amigos? O lance do NIS, né? Do nível de intensidade sonora. O nível sonoro em decibel, dB, é calculado pela expressão. Ele já te deu a expressão. Beleza? N é igual a 10 vezes o log na base 10 de I sobre I0. Show? Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 decibéis. Enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 decibéis. Supondo que, no centro de um estádio de futebol, foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra gol em diferentes posições da arquibancada. O valor médio obtido, considerado um número de medidas, foi de 100 decibéis. Beleza? Então, o que é que ele diz? Uma pessoa gritando gol, né? Em pontos diferentes do estádio, o nível sonoro detectado, em média, foi de 100 decibéis. Aí, o que é que ele diz? Com esse dado,
estimou-se o ruído sonoro produzido por 10.000 pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas enquanto gritavam simultaneamente a palavra gol. O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas na posição central desse estádio hipotético foi de quanto? Então, cuidado. Cuidado. Olha só, preste atenção. Daqui a pouco, Rafael, eu falo aqui sobre o ecodoppler, tá? Então, olha só o que é que eu quero que vocês observem. A frequência de uma pessoa equivalia a 100 decibéis. Mas agora, ele quer saber a frequência de 10.000 pessoas gritando gol. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Então, bora lá. O que a gente sabe? Ele me ofereceu que o nível de intensidade sonora é igual a 10 vezes o logaritmo de I sobre 0, né? O logaritmo da base 10 de I sobre 0. Show? Eu vou olhar a questão de uma pessoa. Então, ele me disse que uma pessoa, em média, gera um nível sonoro de quanto? 100. Então, eu vou substituir aqui, ó, o nível sonoro de 100 é igual a 10 vezes o log de I sobre o I0. Show de bola? Bom, com isso, o que é que eu faço? Eu passo 10 dividindo para o outro lado, né? Então, 100 dividido por 10 dá 10. Eu tenho que log de I sobre 0 é igual a 10. Show de bola? Então, tem uma informação preciosa. Eu sei que esse log de I sobre 0 é igual a 10. Agora, a gente vai fazer uma análise para 10.000 pessoas. Ora, o que eu vou mudar, professor, quando eu tenho 10.000 pessoas? Eu vou ter aqui, ó, que o nível de intensidade sonora, o nível sempre vai estar em decibéis. Exatamente. Nível de intensidade sonora, Eduardo, é sempre em decibéis. Então, olha só. O nível de intensidade sonora, a gente sabe que é 10 vezes o logaritmo da intensidade do som sobre 0. Só que agora eu não tenho uma pessoa. Eu vou ter 10.000 pessoas. Tranquilo até aí? Então, eu não vou ter o I, eu vou ter um I', que é uma nova intensidade sonora, que é equivalente a 10.000 pessoas. Então, esse nível de intensidade sonora vai ser 10 vezes o logaritmo de 10 elevado à quarta, porque é 10.000, vezes o I de uma pessoa. Beleza? Porque não são 10.000 pessoas? O I equivalia ao nível sonoro de uma. Então, 10.000 pessoas vão ter 10.000 Is. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu? Ah, professor, legal. Então, eu tenho aqui que o N é igual a 10 log de 10 à quarta I sobre 0. Exatamente. E aí, o que é que eu faço? Eu vou fazer aqui uma brincadeirinha. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho no numerador um produto. E quando eu tenho um produto no logaritmo, a propriedade do logaritmo, né, é de que você pode transformar isso numa soma. Então, eu tenho que o N de 10, log de 10 vezes I, vai ficar log de 10 à quarta, mais log de I sobre 0. Tranquilo? Aí eu tenho, olha só aqui, ó, esse primeiro termo, log de 10 elevado à quarta. Como é que eu resolvo esse logaritmo de base 10? O 4 do expoente passa multiplicando. Perfeito? Tranquilo até aí? O 4 vai passar multiplicando. Log de 10 na base 10 é 1. Mais log de I sobre 0. Quem é log de I sobre 0? A gente encontrou. Log de I sobre 0 é igual a 10. A gente encontrou isso quando a gente fez a aferição para uma pessoa. Ah, professor, então substituindo, como é que vai ficar? Vai ficar que o nível de intensidade sonora vai ser 4 mais 10 vezes 10. Então, quanto é que vai dar esse nível de intensidade sonora? Exatamente. 140 decibéis. A resposta certa seria a letra C. Beleza? Então, por que essa questão aqui eu considero como uma questão difícil para a prova do Enem? Porque era uma questão que não aparecia no Enem e apareceu. E outra coisa, para você resolver, você precisaria dominar as propriedades de logaritmo. Então, se você não tivesse essa base matemática de logaritmo, dificilmente você iria chegar à resposta correta. Tranquilo? Bom, respondendo aqui, antes de passar para a segunda questão, vamos responder aqui ao Eduardo, foi? Não, peraí. Rafael. Como funciona um instrumento com ecodoppler? Então, o ecodoppler, meu amigo Rafael, ele vai observar o corpo da pessoa internamente através de ondas sonoras. E como é que isso é captado? Como isso é detectado? O cara emite uma onda sonora dentro do corpo, em ultrassom, né, com a frequência alta, e aí o que acontece? Os órgãos internos, eles têm movimento. E aí o que vai acontecer?
essa onda sonora vai bater no órgão interno e vai ser refletida para o sensor. E de acordo com essa diferença de frequência percebida, ele consegue localizar e formar a imagem. Beleza? Se eu acertei, foi no chute. Muito bem, mentes brilhantes. Tá valendo também, né? Mas aqui não. Aqui eu quero que você tenha segurança na hora de fazer a prova. Olha só a questão 2 aí do Enem, tá? O que ele pergunta? O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme mostra a figura. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência pela barra de menor comprimento. E F2 e V2, mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente. O que ele quer saber? Olha só, a gente tem um sinozinho que normalmente tínhamos em casa, né, que ficava pendurado na entrada da casa e quando o vento balançava, saía um barulhozinho estridente, né? Eles vibravam ali com o movimento, né, do vento e geravam uma onda sonora no ambiente, tá? Então, a gente sabe que quando eles começam a vibrar, colidir um com o outro, eles vão gerar uma onda sonora. E essa onda vai se propagar no meio onde eles estão. Vai se propagar no ambiente. E esse ambiente, o que é que eu tenho ali? Ar. Então, esse som, independente se o caninho é pequeno, se o tubinho é grande, o som produzido por eles vai se propagar pelo ar. E o som no ar vai se propagar sempre com a mesma velocidade. Então, a gente já eliminaria aí de cara a letra A, a letra C e a letra E. Beleza? Ficaríamos em dúvida apenas entre a letra B e a letra D. Show de bola? E aí, professor, como é que eu resolvo esse engodo? Olha só o que é que ele queria. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura. Então, as mesmas estruturas físicas, mas de comprimentos diferentes. Conforme a figura, tá. Então, olha só para cá. Como ele fala que é de mesmo material e mesma espessura, tem mesmas condições físicas, o único fator que diferencia um do outro é o comprimento. E aí a gente vai pensar no seguinte, olha só o que a gente vai pensar. Naquele que tem menor comprimento, ele é mais fácil de vibrar. E o que tem maior comprimento é mais difícil de vibrar. Vamos pensar de uma maneira aqui bem didática que se eu tenho menor comprimento e eles têm as mesmas características, mesma espessura e mesmo material, então eu tenho menos moléculas. E o outro que é maior, eu tenho mais moléculas para vibrar. Então, se eu tenho menos moléculas para vibrar, é mais fácil de vibrar. Então, se ele é mais fácil de vibrar, ele vibra mais vezes. Se ele vibra mais vezes, vai ter maior frequência. O outro, que é mais comprido, vai ter mais dificuldade para vibrar. Se ele vibra menos vezes, ele vai ter menor frequência. Então, nestas condições, a resposta certa seria a letra D. Beleza? Então, o F1, que é o de menor comprimento, vibra mais fácil, vibra com mais frequência. O F2, que tem maior comprimento, tem mais moléculas, é mais difícil de vibrar, e aí a gente vai ter aí como resposta, né, o item D, que o F2 tem uma frequência menor do que o F1. O som é mais grave. Beleza? Então seria a letra D. Perfeito, Hudson. Show de bola, moçada. Gostei. Gostei da participação. Era o contrário, viu, mentes brilhantes? Era o contrário, né? Pensou o contrário. Então pensa no seguinte, ó. Menor comprimento, mais fácil de vibrar. Maior comprimento, mais difícil de vibrar. Perfeito? Se vibra menos, menor frequência de vibração. Se vibra mais, maior frequência de vibração. Show de bola? Próxima questão. Essa questãozinha aqui caiu em 2020. Olha só. Os fones de ouvidos tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas de avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos música ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. Beleza? Então,
Ele está falando aqui dos fones de ouvido que tem cancelamento de ruído. Show de bola? Para que esses cancelamentos de ruído, professor? Porque como ele cancela o ruído externo, eu não preciso colocar o som com grande intensidade na minha orelha, né? Então vai amenizar os efeitos e os desgastes aqui do meu aparelho auditivo, tá certo? E aí a pergunta é: essa tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, qual é o fenômeno ondulatório desses aí, meus amigos, que permite, né, essa tecnologia redutora de ruído? Seria a absorção? Seria a interferência? A polarização? A reflexão ou a difração? Então, o que vocês acham que faz com que os fones de ouvido, né, consigam cancelar os ruídos externos? Bora lá. Respostas. Quem me dá uma resposta aí mais rápida? Você acha que é a letra A, absorção, letra B, uma interferência, letra C, polarização, letra D, uma reflexão ou letra E, uma difração? O que você acha? Opa, Eduarda respondeu letra B. Bora lá, moçada. Quem mais? Eu sei que vocês estão aí, estão doidos para responder. Eu já fiz essa, mas não... Mas Hudson, se esqueceu a resposta, resolve agora. O que você acha que possibilita o cancelamento de ruídos? Olha aí, Mentes Brilhantes diz que é a interferência. A Isa Suzy diz que é a letra B, seria interferência também. Quem mais? Quem mais? Bora participar, meu povo. Eu gosto da participação. Eu quero saber de vocês. Bora, bora, bora. Só tem 3 candidatos aqui. Hudson acha que é a letra C, polarização. Lucélia, letra B. Bom, então vamos lá. Nosso tempo está corrido, então vamos resolver essa questãozinha aqui de uma maneira bem simples. A tecnologia, né, o fenômeno ondulatório que possibilita essa tecnologia, a resposta certa é a letra B, a interferência. Então, o que acontece? Para nós termos uma interferência, a gente precisa ter 2 ondas de frequências semelhantes em oposição de fase, para que na hora que elas se encontrem, elas gerem uma interferência destrutiva. E quando há uma interferência destrutiva, você reduz a amplitude da onda resultante. E aí, se a amplitude da onda gerada for igual à amplitude da onda gerada pelo ruído, né, em oposição de fase, ou seja, uma crista encontrar um vale, uma anula a outra, gerando aí uma anulação daquela onda externa. Perfeito? E aí você tem o cancelamento do ruído. Então, esse cancelamento é ocasionado pelo fenômeno da interferência, né, no caso aí sonora, tá certo? Então, essas ondas ao se encontrarem, se encontrarem em concordância de fases, a gente vai ter um aumento na intensidade. Se elas se encontrarem em oposição de fases, a gente vai ter uma redução da intensidade, que aí gera o cancelamento de ruído. Show de bola? Pegou a visão? Show de bola, Hudson. Quarta questão, questãozinha do Enem de 2016, falando sobre efeito Doppler. Olha só essa questão aqui. Fiquem com o dedo aí no gatilho para vocês já dizerem aqui qual é a resposta certa, hein? Uma ambulância A, em movimento retilíneo uniforme, aproxima-se de um observador O em repouso. Então, presta atenção. O observador está parado e a ambulância se aproxima dele. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Então, o observador aqui, ele vai detectar o som antes de passar por ele e depois que passou por ele. Então, o que vai acontecer? Tem movimento relativo entre a fonte sonora e o observador? Tem. Eles não estão em repouso. Vai ter mudança na frequência percebida? Vai. O que acontece na aproximação e o que acontece no afastamento? Então, vocês vão ter que lembrar aí do que a gente falou quando eu tratei sobre o efeito Doppler. Então, vamos pensar da seguinte maneira, ó. Está aqui a frequência da fonte, e aí a gente vai ter a fonte sonora se aproximando do observador e depois a fonte sonora se afastando do observador. Quando ela está se aproximando do observador, vai acontecer com que as frentes de onda cheguem com maior ou menor frequência no ouvido dele? Maior frequência. E quando ela se afasta do observador, vai demorar mais para essas frentes de onda chegar no ouvido dele.
Então vai haver uma redução na frequência. Então o aparelho que estava detectando essas ondas tem que registrar, no momento inicial, uma alta frequência e depois que passa por ele, uma redução nessa frequência. Tranquilo até aí? Então, qual dessas figuras, né, qual desses gráficos mostra isso? Observe que na letra A, a gente tem aí, ó, um aumento, uma redução, como se tivesse a frequência aumentando e diminuindo a todo tempo. Isso não vai acontecer. A gente vai ter um aumento, depois uma redução, somente. Na letra B, a nossa amiga, a maioria está marcando a letra B, está dizendo o seguinte, olha só, presta atenção, que no início, quando ele está se aproximando, a frequência percebida por ele é a frequência da fonte, o FA. Depois essa frequência sobe e volta para o nível de FA. Vocês acham que é isso que está acontecendo? Lembra, quando está aproximando, a frequência percebida ela aumenta, então ela tem que ser maior do que FA. Beleza? Quando chega no observador, aí ele percebe a frequência FA. Só que ela não para ali, ela vai embora. E aí a frequência vai o quê? Diminuir. Então a resposta não é a letra B. Na letra C, o que está mostrando? Que a frequência na aproximação é menor do que FA. Já está eliminado. Porque se ele está aproximando, a frequência tem que ser o quê? Maior. Então a resposta correta, meus queridos, lembrem, ao aproximar, aumento de frequência. Ao afastar, redução de frequência. E a das opções, a que melhor representa isso é qual? Exatamente, o item D. Perfeito? Observem aí, ó, que enquanto ele está se aproximando, a frequência está lá em cima, né? Quando ele chega no observador, ele passa pela frequência natural da fonte, pelo FA. E depois que se afasta, essa frequência volta a diminuir novamente. Beleza? Show de bola? Questãozinha boa, né? Pois é, era uma pegadinha, porque o pessoal vê o gráficozinho aí subindo e descendo e acha, ó, aumentou e diminuiu. Só que ele aumentou e diminuiu para o mesmo nível da frequência original da fonte. Então estava errada a letra B, tá bom? Essa questão aqui talvez seja a mais interessante, porque ela tem gráfico e ela exige de você uma interpretação, tá? Então olha só o que nós temos. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias. Então imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui o gráfico que está representando o nível sonoro, né, em decibéis, de uma onda sonora emitida por um alto-falante, e esse alto-falante está parado, só emitindo o som. E tem um microfone que vai captar essa frequência, que vai captar a frequência dessa onda, só que ele vai captar em distâncias diferentes, a 3 milímetros de distância, a 25 milímetros, a 51 e depois a 60 milímetros. Perfeito? Então a gente tem 4 captações. A figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Ok? Então aqui embaixo a gente tem as faixas de frequência. Vocês conseguem ver aqui embaixo? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não estou conseguindo, não. Deixa eu ver se com o mouse... Opa, achei. Deixa eu só botar aqui um marcador para facilitar a visualização de vocês. Pronto, achei o marcador aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Subgrave é de 20 a 63 Hz. O grave de 63 a 250 Hz. Média baixa, de 250 a 640. Média, 640 a 2.500, né, Hz. Média alta, de 2,5 kHz a 5 kHz. E aguda, de 5 kHz a 20 kHz, que é 20 mil Hz. Tranquilo? Então ele coloca o espectro, né, de frequência sonora aí, dividindo em subgrave, grave, média, média baixa, média, média alta e aguda. Tranquilo? Bom, não vamos analisar o gráfico ainda. Vamos ver o que ele pede. Aí ele pergunta o seguinte, ó. Relacionando as informações presentes na figura 1 e figura 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante, eu quero saber como é que a intensidade sonora percebida, né, o NIS, é afetado pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Lembra que eu falei para vocês, conforme a gente vai se afastando, né, a potência, a intensidade sonora tende a diminuir. Show de bola? E aí ele me deu um espectro e me deu um gráfico para eu comparar. Então vamos olhar para cá, preste atenção. Observe que aqui embaixo nesse gráfico, a gente tem as frequências. E aqui, ó, na vertical, a gente tem
os NIS, nível de intensidade sonora em decibéis. Lembre que de 20 a 63 Hz equivale ao subgrave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, ó, daqui até mais ou menos aqui, refere-se ao subgrave. De 63 a 250, mais ou menos aqui, ao grave. De 250 a 640, mais ou menos aqui, ó, é média. Daqui para frente, até 5.000, até 2.500, né? É o média. Depois de 2.500 a 5.000 vai ser o quê? Média alta. De 5.000 a 20.000 vai ser o agudo. Então eu dividi isso aqui para facilitar a compreensão de vocês em faixas coloridas, ó. Isso aqui representa o subgrave, isso representa o grave, aqui é a faixa de média baixa, aqui é a faixa média, aqui é a faixa média alta e o restante é o quê? Um som agudo. Beleza? Aí vamos para as opções. O que ele quer saber? Ele quer saber como é que esse nível de intensidade sonora percebido é afetado pelo aumento da distância do microfone. Então, o que ele diz na letra A? Aumenta nas faixas das frequências médias. Então, vamos ver aqui, ó, frequência média está aqui. Então, o nível de intensidade sonoro aumenta nessa faixa de frequência. Observe que para o microfone que está a 3 milímetros, nessa faixa da média, ele começa reduzindo. E depois ele aumenta. Perfeito? Então, eu não posso afirmar que aumenta na faixa das frequências médias, porque eu tenho um que não está aumentando dentro da faixa da média. Esse aqui, ó, está quase constante. O de 51 milímetros está aumentando. E o de 60 milímetros também está aumentando dentro dessa faixa de frequência. Perfeito? Mas como o primeiro tem uma redução e depois um aumento, eu não posso afirmar. Então, o item A está falso. Item B. Diminui na faixa das frequências agudas. Então, eu tenho que ir lá na faixa do agudo e ver se todos estão diminuindo a todo momento. Então, vamos ver aqui, ó. Faixa do agudo é essa faixa verde. Dentro dessa faixa verde, está tendo redução? Opa, tá, professor, está tendo redução. Mas observe essa curvazinha aqui, ó. Essa curvazinha aqui mostra que em determinado momento tem o quê? Um aumento do nível de intensidade sonora. Perfeito? Então, eu não posso dizer que ele diminui na faixa de frequências agudas. Porque nessa curvazinha aqui, ó, tem um pequeno intervalozinho aqui que vai haver um aumento do nível de decibéis. Então, o item B estava errado. O item C, diminui na faixa das frequências graves. Frequência grave, olha só, o de 3 milímetros, dentro desse verde escuro, caiu. O de 25 milímetros, dentro da faixa do verde escuro, caiu. O de 51 milímetros, caiu. E o de 60 milímetros, opa, caiu também. Então, a resposta certa aí seria o quê? Letra C. Beleza? Você teria que analisar de um por um. Moçada, com isso a gente encerra a nossa revisão de hoje de acústica. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu falei aqui. Não deixem de resolver os exercícios que vocês vão ter acesso para amadurecer um pouco mais, né? Porque vocês vão aprender fazendo sozinhos. A gente está aqui apenas para clarear, para dar o norte, perfeito? Tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Curte aí a nossa live, dá like, comenta se for possível, manda perguntas, que a gente vai estar aqui à disposição para te ajudar. E acompanhe os nossos amigos em todas as disciplinas, nas lives, todos os dias, que vocês com certeza terão aprovação garantida. Um abraço a todos e até breve.